Olá a todos vocês, boa noite, boa visualização, bom dia, boa tarde. Estamos gravando o segundo vídeo da série Anjos e Demônios. Estamos colocando aqui o que Eliphas Levi nos mostrou da figura famosíssima de Baphomet. Então esse vídeo é a continuação do primeiro, mas nós vamos inserir nossas observações e nossa opinião. Então, se vocês gostarem, dê o seu like, vocês também se inscrevam no canal e lembrem-se que nós damos cursos. Nós temos cerca de 14 cursos diferentes, tá bom? Então, vamos fazer a gravação desse vídeo, esperamos que agrade a vocês. Anjos e Demônios 2. Bem, o texto. Quem é Baphomet? Mestre Eliphas dá duas respostas e talvez tenhamos uma terceira. A primeira é a seguinte: Baphomet é um anagrama, isto é uma mistura de palavras que tem que ser decodificada, tem que ser separada assim. Ba, na verdade, deve ser invertido. Ab, e dá pai. Depois, Fo, que é PHO, vai dar o P é Pax, o H é Omni e O é Omnium, que é dos homens, de todos os homens do templo. E Met tem que fazer o contrário. TM, em vez de MET, Temple. Então, do templo. Ficaria o pai de todos os homens do Templo da Paz. Portanto, Ba, invertido da Ab, PHO P é Paz, H é Hominum e O é Omnium. Vai dar todos os homens da paz. E Met é o contrário, TM, Temple. Então, seria isso. O pai de todos os homens do Templo da Paz. Bem, a alusão aqui ao templo é o Templo de Salomão, cujas ruínas foram doadas aos cavaleiros templários na época das Cruzadas. Mas o curioso é que uma figura disforme, horrenda, animalesca, como pode ser o pai, o gerador dos homens do Templo da Paz? Se supõe, portanto, homens de grande envergadura, de homens que atingiram uma grande capacidade de entendimento, de discernimento, de evolução. Por quê? Porque o ser gerado é uma reprodução daquele que o gerou. E como é que esse monstro, então, pode gerar homens, já que ele não é, não é uma figura como nós imaginaríamos, né, de evolução, mas é um animal. É uma esfinge, é metade animal e metade homem. Então, aqui temos o primeiro enigma. Mas temos a segunda resposta. Eliphas diz: Baphomet é a criação degradada, o homem com todos os seus vícios e pecados capitais. Portanto, é a humanidade rebaixada. E essa afirmação, então, reforça a primeira. Piora mais ainda. Então, os homens do Templo da Paz são, na verdade, serão a criação degradada, a humanidade rebaixada, com todos os vícios e pecados. Bom, essas duas afirmações, então, deixam-nos numa situação muito difícil. A degradação da humanidade caída não pode ser o que o Eliphas quer dizer. O que ele quer dizer é, logicamente, que Baphomet é o gerador de uma nova humanidade redimida. Então, por que estamos nesse dilema? E outra coisa, como sair dele? A resposta é simples. Nada é o que parece. Então, Baphomet não é o que nós estamos vendo aqui. Na verdade, o que vocês estão vendo, que o pensamento popular, a imaginação popular associou ao diabo, não é isso. Não é o que parece. Baphomet está dizendo a vocês alguma coisa como se fosse: não, eu não sou isto.
Isto é o que nós somos no atual estado de nossa evolução, mas o seu simbolismo mostra o que seremos no futuro. Vamos ver como Eliphas analisa. Então, Baphomet, segundo Eliphas Levi. Para ele, é a figura panteística e mágica do absoluto. Pan é tudo. Panteísmo quer dizer tudo que existe. Então seria a figura que mostra tudo que existe de um modo mágico. Então nós teremos que entender de magia. Vamos ingressar na densa selva da magia para ver. Nós sabemos que a imagem não é de Baphomet, mas ele adaptou e enriqueceu. Quem é o autor? Enrico Rá. Vamos começar então. A primeira coisa que nós temos que ver, quando nós começamos, é o facho. Então, o facho, segundo Eliphas Levi, representaria a inteligência equilibrante do ternário. Bom, do ternário por quê? Porque nós temos aqui, segundo se pode ver, nós temos 3 partes. Um chifre, depois um facho e depois outro chifre. Então temos 3. Né? Na magia, principalmente na maçonaria, o 3 é o número equilibrante. O 2 é a dualidade dos opostos, que portanto se anulam, e o terceiro elemento é aquele que equilibra os 2 anteriores e portanto assim ficam uma existência equilibrada, como o pai, o filho e a mãe, por exemplo, né? Como as colunas do rigor, da severidade, da bondade e no meio a do equilíbrio. Então aqui nós temos então no início, a coisa mais alta que nós temos aqui mais elevada, é um facho de luz no centro de 2 chifres. Esses 2 chifres são de animais, mas o facho não é. Por quê? Porque esse facho é o facho de Mitra. Mitra, né, que Alberto vai gostar de chamar de Lúcifer, então na verdade segura esta toda liberdade e segura um facho acima da cabeça, muito acima da cabeça. Então a primeira afirmação seria que esse facho é na verdade a extensão da glândula pineal. Então aqui embaixo do facho estaria a glândula pineal. Portanto, aqui nós já estamos vendo que a noção de Baphomet, se você considera desse ponto de vista, ou seja, decodificando o simbolismo que está oculto, né, debaixo dele, nós temos aqui, portanto, a mais alta capacidade de entendimento. Um facho de luz, que vai mostrar agora o quê? O que está escondido na pineal. E a pineal é o quê? É a antena da fonte cósmica da informação. Então, seria, falando-se de yoga, Kundalini Yoga, ou seja, o máximo em compreensão a respeito da existência, como ele disse, panteísmo. Portanto, teísmo vem de tel e pan. No panteísmo, esse fato seria a mais alta compreensão de Deus. Então, aqui nós temos já decodificado e concordamos plenamente com o ternário inicial. Vamos continuar. Na segunda afirmação, ele agora vai descer. Ele vai dizer que a cabeça é de bode e reúne características de cão, touro e burro, representando a responsabilidade nossa acima da matéria e, portanto, eliminando os 7 pecados capitais. Nossa interpretação coincide com isso aqui. O bode, que os maçons incorporaram à sua simbologia mais alta, vem da cerimônia judaica do bode oferecido ao demônio Azazel no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão dos pecados. Então, vamos voltar para ele e aí nós vamos ver o seguinte. O que é que acontecia? Acontecia que no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, portanto, seria o homem ser redimido, então o sumo sacerdote judeu selecionava 2 bodes. Um era colocado dentro da cidade e o outro ia até as portas da cidade. E esse que ia até as portas da cidade era todo ornamentado, todo enfeitado. O sacerdote impunha as mãos sobre ele
e assim os pecados do povo e os pecados do sumo sacerdote, então iam para esse bode. Era o bode expiatório. Depois dava-se uma leve pancada no bode e ele saía pelas portas da cidade na direção do deserto para a morte. Ia ser oferecido a quem? Ao demônio Azazel. Esse bode, portanto, ia ser oferecido ao diabo. E o outro, o que era feito? Era levado para o templo de Jerusalém e sacrificado para Javé. Ou seja, um para Deus e outro para o diabo. Então, aí está porque a maçonaria incorporou, porque a maçonaria judaizante. Então, nas grandes catedrais góticas, na Idade Média, temos um simbolismo parecido. A imagem de Jesus Cristo em majestade, esculpida em pedra, de um lado. No lado oposto, a imagem do diabo mesmo. E os cristãos medievais acendiam uma vela para Deus, Jesus Cristo considerado como Deus na Idade Média, e outra vela para o diabo. Aqui nós temos a mesma dicotomia. Né? Nós temos aqui, portanto, que Baphomet, então, seria a duplicidade, mostrando que você pode vê-lo como Deus ou como o diabo. Olhando assim, parece que é o diabo, mas decodificando nós já vimos que os chifres não, não indicam nada de diabólico, porque eles na verdade são apenas as duas colunas maçônicas, severidade e cabalística, aliás, severidade e misericórdia, e no centro está a coluna do equilíbrio. Tá? Agora vamos continuar. Então, nós temos então a seguir, né, uma cabeça de bode. Mas nós vemos que essa cabeça de bode mostra nitidamente um pentagrama na sua posição normal. Ou seja, o homem de cabeça para cima. Então, no pé do facho, então nós temos o homem já redimido. Aqui já está. Então, se a estrela tivesse cabeça para baixo, como os satanistas fazem, seria o homem degradado. Aqui nós estamos mostrando que essa sabedoria representada pelo facho já redimiu o homem. Ele já está aqui na sua posição de o homem que tem conhecimento, o homem que está de pé, o homem vitruviano. Então, esse símbolo ele ressalta com muita ênfase. Então, já mostraria que não podemos considerar Baphomet como sendo diabólico, porque a imagem diabólica de Baphomet tem as 5 pontas invertida. E aqui ela está na posição do homem vitruviano. E no resto, às vezes ele tem orelhas de cão, às vezes orelhas de burro. Então nós temos então que redimir o homem, porque o burro é um animal dócil e carrega o homem nos seus lombos, ou qualquer carga. E o cão também é um animal dócil, chamado o maior amigo do homem. Então já temos aí o facho, que é a sabedoria que chega até o panteísmo, a compreensão maior de tudo sobre Deus. Depois abaixo, a estrela de 5 pontas, que é o homem na sua acepção de ser racional e de ser já redimido, porque já está como homem. E aqui nós temos agora as orelhas, que podem ser de cão e de bode, e de burro. Então, o burro é dócil e leva nossas cargas. E o cão é dócil e é chamado o melhor amigo do homem. Então, nós já vemos então que aqui o bode também. O bode, um era oferecido para Deus e outro para o diabo. Um para Azazel e outro para Javé, ou Jeová. Então, aqui nós temos a dicotomia. Logo pela cabeça a dicotomia. Ou seja, estamos relacionados ao templo da paz, que é lá a definição lá em cima, né? O pai de todos os homens do templo da paz, que são aquele que age como se fosse um burro, ou seja, trabalhador, vai ser reforçado pelo avental que está aqui, maçônico, que é o símbolo do trabalho que honra o homem, né? E o cão, que é dócil e é o melhor amigo do homem, né? E o burro, o cão e o terceiro elemento, que seria o boi. Então, o cão, o burro e o boi. Então, o bode aqui, na verdade, está com as orelhas, que mistura o bode em si com o burro, o boi
e o cão. Então, nós teríamos aqui animais que simbolizam a utilidade, a docilidade, portanto, a nossa capacidade de sermos fiéis ao outro, de olharmos para o outro. Descemos, e quando descemos encontramos agora um corpo humano. Dos ombros para baixo temos um corpo humano. O que é que esse corpo humano mostra? Esse corpo humano mostra seio de mulher. E esse seio de mulher, então, querem dizer o quê? Que ele alimenta com seu leite, alimenta o outro, um ser que ele gerou, já que, por definição, ele é o pai. Então, aqui seria a mãe, porque os seios são femininos. E as luas também, ó. A Hécate, que é a meia-lua, aqui branca, e aqui embaixo também a outra Hécate, a meia-lua negra. Aqui seria os instintos, mas aqui o instinto, a luxúria, e aqui o instinto maternal. Juntando os dois, então a mulher seria vista como sendo capaz de seduzir o homem, portanto superior ao homem. Logo, o que a lua negra quer significar é que Baphomet está apontando para ela. E quer dizer, o que está embaixo, que é a lua negra, que é a luxúria, na verdade é a superioridade da mulher que usa aparentemente a luxúria para seduzir o homem, gerar, portanto aqui não é o pai, é a mãe, e dar leite. E o leite é o sangue. Então, ele dá o seu sangue para alimentar os outros. Isso nos lembra uma história de uma religião bem conhecida. E a outra lua em cima significa que, então, transforma essa lua negra numa lua branca, que é o quê? Que é o lado positivo. Exatamente isso, né? O lado da emoção positiva. O sentimento, mas o sentimento de utilidade aos outros, né? Aí nós temos, então, o símbolo hermético mais conhecido, né? Como está no baralho White. Uma mão apontando para cima, o que está em cima, e outra mão apontando para baixo. É o que está, o que está embaixo para realizar o milagre da unidade. Então, unidade, unir a lua branca com a lua negra, significava, então, para os templários e para os que sabiam fazer essa decodificação, nós, na nossa acepção humana, já redimida pela estrela de 5 pontas de cabeça para cima, e unindo o sentimento que aparentemente seria luxúria ou sedução, mas que faria com que ela tivesse, portanto, uma criança que ela amamentaria. Então, de pai passa a ser mãe. Você vê como o simbolismo é complexo. Aceitamos completamente isso. Depois, aqui nas costas, ao longo das costas, nós temos asas. Essas asas, curiosamente, vão nos levar ao seguinte: o bode é conservado para reprodução, mas antes disso, ele é um cabrito. E esse cabrito normalmente fica subindo montanhas. Ele sobe a montanha. E quando chega no mais alto da montanha, ele vê acima dele a águia. E a águia é a ave, por natureza, sagrada, né? Nas figuras antigas, né, a águia significa o animal que voa mais alto, que se aproxima do céu. E aí o que é que o cabrito faz? Ele tenta atingir as alturas que a águia é capaz de atingir. Então, as asas dele ainda não são asas de águia, mas já tem asas. Então, o cabrito montês está aqui, então, tentando ganhar as asas de águia. Depois, nós temos aqui abaixo, nós temos aqui um enigma. Nós temos aqui um círculo graduado. Depois, nós temos o caduceu hermético. E Elífas interpreta corretamente. A interpretação de Elífas é: o caduceu hermético tem 2 serpentes. Essas 2 serpentes se ligam diretamente aos pés de bode, que não são de bode. Então nós temos as 2 forças telúricas, Ida e Pingala. Então, Ida, que é a esquerda, e Pingala, que é a direita. Então, entrando por aqui, ela vai subir, segundo a teoria das 2 serpentes serem as forças telúricas, e vai produzir
portanto, aqui a exaltação da pineal, a capacidade de atingir a sabedoria. Então, o caduceu está intimamente ligado, né, pela Kundalini, a serpente adormecida que despertou aqui o fogo da sabedoria. Não tem como não ligar o caduceu hermético, que está aqui, né, com as duas serpentes, Ida e Pingala, que entram pelos pés, mesmo sendo de bode, com o facho que está em cima, que é o despertar da Kundalini. A serpente de fogo mostrou-se aqui, portanto, em toda a sua plenitude. E as asas de águia, já mostramos aqui, estão a caminho. Estamos a caminho, portanto, da redenção, de voarmos até as maiores alturas. E esse pano encoberto, não se esqueçam, cobre os joelhos, cobre o ventre, portanto, da cintura para baixo, cobre tudo. Deixa só os pés de fora, os pés de bode. Mostrando o quê? Bom, se levarmos em conta o oriental maçônico, então aqui nós teríamos o louvor ao trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho eleva o homem. Então, Baphomet estaria dizendo aqui que ele está usando um avental maçônico. Portanto, além de se aleitar as crianças que ele, como mulher, gera, ele é um andrógeno, então ele também valoriza o trabalho. Ele trabalha, né, para quê? Para poder se redimir pelo trabalho. Então, aqui nós teríamos um simbolismo positivo da maçonaria. E essa meia curva aqui, né, essa linha meio curva, chamava-se transferidor, que é uma régua curva. O transferidor significa o quê? Ele é graduado em ângulos. Se você desentortar, vai ficar uma régua. E essa régua mede quantos graus existe em determinada coisa. No caso, ele mesmo. Qual é o seu grau na maçonaria? A que grau realmente você chegou? A que graduação você chegou? Use essa régua que está entortada, desentorte ela. Coloque ela reta e meça qual é o seu grau. Mas de verdade, não é aquelas roupas ostensivas, mas é o grau 1 de companheiro, é o grau de aprendiz, é o 2 de companheiro, é o 3 de mestre, ou é o 4 de mestre instalado, ou é o 33 de soberano do grande inspetor geral. Então aqui nós temos uma régua, né, que vai nos dar qual é o estado em que ele está. Então assim você sairá, vocês vão ver que no centro aqui há uma valorização, porque o caduceu vai pegar ele exatamente no centro. Ó. O caduceu vai traçar no centro. Então ele está já na metade do caminho. Já fez o percurso, já não é mais aprendiz, ainda não chegou a ser o grande inspetor geral. Então, aí vamos, portanto, considerar o transferidor, que é a medição dos ângulos, né? Qual é o ângulo pelo qual os seus irmãos lhe reconhecem. Por qual ângulo eu sou reconhecido? Né? Pelo ângulo de aprendiz ou pelo ângulo de soberano do grande inspetor geral? Então nós temos aqui mais símbolo positivo. Mas temos que desentortar o transferidor. A linha que é um semicírculo vai ter que ser desentortada. Mas aqui mestre Elifas velou, porque colocou o caduceu hermético, que é o símbolo de Kundalini, com as duas serpentes, do lado da frente. Nós sabemos, pelo estudo da yoga, que na verdade é Kundalini, a cauda equina, é nas costas, minha gente. No final da coluna há uma ramificação nervosa. Essa ramificação nervosa tem várias cores, é um arco-íris, e simboliza, portanto, todas as capacidades humanas positivas. É um arco-íris, né? Vai do vermelho ao lilás, ao violeta. Então, aqui nós temos, portanto, agora, só que não é na frente. Elifa se permitiu colocar na frente, mas não é. As duas correntes começam, então, nas costas, no final da coluna da espinha dorsal, e é um arco-íris, o chakra raiz. Pois bem, esse chakra raiz aqui tem o arco-íris, porque aqui nós temos, se fosse, a figura fosse colorida, teríamos ela pintada em várias cores, e essas várias cores significam tudo aquilo que o homem pode conhecer. O arco-íris
né? Tirando o simbolismo que hoje estão dando a ele, mas o simbolismo mágico mais excelente seria tudo a capacidade. O chakra vermelho, que é o chakra da base, e o chakra violeta, que é o chakra exatamente da pineal. Então nós temos aqui todos os chakras simbolizados aqui, mas não é pela frente. Aqui parece um falo, e na verdade isso tornaria ele já claramente um andrógeno, né? Então veja, os braços dizem: eu uso minhas mãos para te dizer a sabedoria. Junta a lua negra com a lua branca. Age de tal maneira que você possa juntar o que está em cima com o que está embaixo. É o sinal hermético que nós vamos encontrar no Tarot White. Na carta do Tarot White nós temos aí. Então aqui, de maneira análoga, nós vamos encontrar, olha, o símbolo do infinito no lugar do facho. Ou seja, aqui ele já está alcançando o infinito. Ou seja, o panteísmo, já aqui, Deus, o Deus infinito, já foi alcançado por ele. Então, o Tarot White tem tudo a ver com Baphomet, né? O 8, a Lemniscata, o infinito. E a posição também, ó. O que está em cima, ele levanta a mão, é como o que está embaixo, ele abaixa a mão. Então, temos uma mão abaixada, do lado de cá, exatamente como Baphomet, apontando para a terra. Abaixa a profundidade, que é o homem nos seus vícios. Acima, a profundidade, mas nas alturas, que é o ser divino. Então, junta o que está em cima com o que está embaixo e traz o milagre da unidade. Ou seja, você continuará sendo um homem, mas já com a elevação, com a ideia de que se tornará divino, porque o 8 é o símbolo da infinitude, do ilimitado. Então, aqui nós vemos que, comparando a carta 1 do Tarot White com Baphomet, nós temos, portanto, a mesma posição das mãos, só não temos a lua. Mas aqui ele tem o falo. Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Esse bastão é aquele mesmo falo que está ali hermético. Então, temos a similitude na lemniscata, que é o facho, temos a similitude na posição das mãos apontando para cima e para baixo. Então, o caduceu hermético, representado aqui como sendo o falo, né, que é o órgão gerador, daí vem o G da maçonaria, indicando geração, né, mas essa geração, portanto, nós vimos que no caso da figura, vai nos levar para um andrógeno que é feminino, carta 21 do tarô, o andrógeno feminino. Quem conhece a carta do mundo. E assim, Eliphas praticamente terminou o seu trabalho. Então, ele está, finalmente, para completar, ele está sobre um globo. Esse globo, que é o globo terrestre, então seria o lugar, ele está agindo, o seu poder sobre toda a Terra. Então, ele é um Deus. Porque se ele tem poder sobre toda a Terra, então ele é um Deus. Em algumas acepções, aqui está um cubo. Mas todas as grandes religiões valorizam o cubo, por quê? Porque o cubo é a única figura geométrica que, quando se torna sólido, o hexaedro, tem 6 lados. E sobre qualquer lado que você colocar, ele fica firmemente apoiado, sem nenhum desequilíbrio. Pronto, então se fosse um cubo aqui, significaria que ele não se desequilibra. Ele está perfeitamente equilibrado. Ou seja, voltamos ao facho, a coluna do equilíbrio. Seria o cubo. Mas aqui ele não quis colocar o cubo, quis colocar o globo terrestre. Portanto, é o Deus que governa toda a terra. Mas esse Deus aqui está velado porque ele não se redimiu ainda, né? Ele está tentando redimir o homem. Então, o bode, que seria o cabrito montês, tenta ser águia, já tem asas, e vai tentar chegar até as alturas, portanto. E aqui está sobre o mundo, reinando sobre o mundo, portanto tem poder. Ou, como o cubo, está perfeitamente equilibrado, numa posição que não pode haver desequilíbrio. Conseguiu chegar, portanto, à estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas é o pentagrama, e a estrela de 6 pontas é o hexagrama. Então, o pentagrama é o homem já, vamos dizer assim, edificado, já redimido. E a estrela de 6 pontas, hexaedro, ou hexalfa, significa que ele se tornou divino. Porque só quem não tem nenhum desequilíbrio é o Deus
onipotente, o Deus plenipotente. Pronto, assim é quando com Baphomet, mostrando que ele quis mostrar que a imagem inicial dos templários, que é apenas uma cabeça, vamos explorar isso no vídeo 3. Esse vídeo terá uma continuação. Então, eu não sou o que você está vendo. Nada é o que parece ser. É o holograma, né, dos astrofísicos que dizem a realidade não é verdade. O que nós vemos é a realidade, Matrix, mas a verdade é o que está escondida pela realidade. A realidade encobre a verdade. Então, Baphomet, monstruoso, encobre um ser que se redimiu. Isso vamos agora explorar o restante na terceira edição desse vídeo. Mas aqui já deu para perceber que nós estamos aqui com um ser que foi interpretado pelo senso comum como sendo o diabo, mas na verdade é um Deus. E um Deus que seria a ponte para o super-homem. Então, Baphomet seria, né, dos ombros para baixo, uma mulher, portanto um ser humano. Como Nietzsche diz, né, o homem, a humanidade em si, deve ser a ponte para o super-homem. Baphomet significaria isso. Ilustraria muito bem a tese de Nietzsche de que o homem é um ponte para o super-homem. Então, Baphomet seria decodificado e vivido, seria isso, essa ponte do ser humano, que ainda é pedra bruta, para a pedra lavrada, ou seja, para o ser que vai ser construtor, que vai ser o hexaedro, o cubo, que vai se equilibrar e que vai chegar, através das correntes telúricas, até a mais alta concepção da divindade, a mais alta sabedoria e luz. Pronto, com isso nós analisamos totalmente e não deixamos de dizer, pena que não pegamos a figura 21, mas vamos pegar no próximo vídeo. Então, aqui está, decodificado Baphomet. Quem é Baphomet? Um pantáculo, né? Um enigma, uma esfinge, que quando é interpretada, vai te mostrar, eu não sou o que você está vendo. Eu não sou o que pareço, eu sou algo que se você decodificar, você vai se redimir. Você vai dignificar o trabalho, vai chegar às alturas mais elevadas, vai reintegrar o seu lado feminino com o masculino, ou seja, o que seria luxúria e sedução, vai dar lugar à maternidade e a importância de servir ao outro, porque a mulher dá o leite dos seus peitos para o ser que ela gera. E aí voltamos à noção de pai, né? Aba, ou mãe. Ab, que seria Ba invertido, na definição. O pai dos homens, de todos os homens do Templo da Paz. Mas aqui seria também a mãe. Pronto. Então, o falo é importante, porque na maçonaria aquele G é geração. E a geração aqui, como ele ali é a figura masculina, é o pai. Mas é pai e mãe. Deus visto como pai e mãe. Terminamos assim. Se você gostou, dê o seu like e espere o terceiro vídeo. Vou mostrar para vocês. Mas aqui já vimos, então. Eu não sou o que pareço. Nada é o que parece. Se você souber me decodificar, decifra-me ou eu te devoro. Disse a esfinge a Édipo. Baphomet está dizendo mesmo. Decifra-me ou eu te devoro. Então, fizemos a nossa análise, coincidindo com a de Mestre Elifas, né? Uma aparência de monstro, na verdade, é um ser que esconde no seu simbolismo aquilo que ele é, de fato, que seria a mais elevada concepção do ser humano, que chega a ser divinizado, chega até a fonte cósmica da informação, onde está o infinito em manifesto. Pronto, terminamos. Se não deram ainda, deem seu like, né? Inscrevam-se no canal e não se esqueçam que nós damos cursos e jogamos o tarô para aqueles que quiserem. Pronto, terminamos o vídeo 2 aos 34 minutos. E vamos encerrar aqui e preparar vocês. Ainda temos o terceiro. No terceiro vamos enfatizar o avental, aquele planejamento nos joelhos. Mas ficou isso aqui. Entenderam bem? Se entenderam, então vocês já são a ponte para o super-homem. Essa é a função do Baphomet. Ser a ponte para a humanidade, chegar à super-humanidade. Então, se entenderam isso, entenderam tudo sobre Baphomet. Vamos então encerrar aqui o vídeo e até o próximo, que é o número 3.